Por que Sócrates é taxado como um homem tão sábio assim? Excelente pergunta. Acho que um dos primeiros motivos do porquê ele é tão sábio é porque ele não escreveu nada. Deixa eu explicar. O Sócrates, na verdade, é uma pessoa real, assim como Jesus Cristo, que não escreveu nada. Como é que sabemos que é real apesar de nunca ter escrito nada? Porque nós temos diversas fontes falando que ele existiu e não apenas uma. Então é muito pouco provável que todas elas estejam mentindo. Então, o argumento mais forte, historiograficamente falando, é que ele realmente existiu. Ele só optou por não escrever nada. Por que isso é um fator para ele ser tão sábio? Porque o modo como ele foi construído pelos outros filósofos foi como sendo destacado como um exemplo de comportamento. Ele foi construído como uma figura sábia. Por isso que eu falei que o fato dele não escrever contribuiu para que ele fosse essa figura sábia. Ele é um personagem literário que foi alçado como o símbolo de sabedoria. Mas tem controvérsias no próprio mundo antigo. Tem três grandes fontes no século V a.C. que falam sobre ele: o Platão, o Aristófanes e o Xenofonte. Platão é um filósofo, Aristófanes é um escritor de comédia e o Xenofonte é um soldado. Adivinha o que o comediógrafo vai falar sobre alguém? Piada. Claro, né? Se um comediante vai escrever sobre alguém, ele vai escrever sobre alguém para fazer rir. Uhum. E do modo como ele se refere ao Sócrates, ele escreve como se o Sócrates fosse alguém que vivesse no mundo das nuvens, como que alguém que só falasse abstrações, como alguém que não tivesse nenhuma utilidade prática, e como alguém que fosse digno de riso. A palavra ridículo é exatamente isso, digno de riso. Sabia? O radical Interessante. ride vem de risada, vem Do de grego. riso. Aham. Ridículo é digno de riso. Mas um riso meio debochado, né? Cara, isso é ridículo, isso é digno de riso. O personagem do Sócrates é ridículo. O personagem do Aristófanes é ridículo, o Sócrates. O do Xenofonte, porque o Xenofonte era soldado, como é que um soldado vai descrever alguém, hein? De modo disciplinar, de modo bem comportado, de modo exemplar, de modo corajoso, de modos que o Sócrates do Xenofonte é um exemplo de cidadania, exemplo de ordem, exemplo de obediência. E como é que é o Sócrates do Platão? Aí é um Sócrates mais nuançado, bem mais nuançado. É o Sócrates em que os historiadores mais confiam, porque eles falam o que Mais do eu, que do Xenofonte? mais do que o do Xenofonte. Porque o raciocínio, em resumo, é: se o Sócrates era um filósofo, é melhor que ele seja descrito por outro filósofo do que por um soldado e por um comediógrafo. Um soldado e um comediógrafo seriam muito enviesados para descrever um Sócrates Mas e de o fato próprio histórico. discípulo de Sócrates, que é Platão? Hum? Não seria enviesado também, né? O Xenofonte também era discípulo. Ah, Não, assim, que tem viés, em todos tem. A pergunta é: onde é que a gente pode encontrar menos viés? Cotejando, né, todos os textos, comparando os textos entre si. Mas, cara, o que é curioso é que, pô, isso é trabalho de muitas mãos, tá, Cauê? Não é só filósofo que faz isso. É especialista em literatura que faz os isso também, que caras eu vou falar pegam, agora. né, e atribuem o Porra, que é pegam o texto de original, Sócrates. como se houvesse só um texto original. Há textos que têm vários manuscritos. Desses manuscritos, há discordâncias textuais e, porra, tem que ter um trabalho, bicho, manual aí de comparar um com o outro e estabelecer o texto original e tal. Fizeram esse trabalho e costumam dividir a obra do Platão em três fases. Sabia dessa? Ainda tem Sim, isso. sim. Já ouvi falar A disso. fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Aham. O que dizem ser o Sócrates provavelmente mais próximo do histórico é o Sócrates do início. Qual que é o critério que utilizam? Esse Sócrates dos diálogos iniciais do Platão, dos escritos iniciais, não defendia ainda a teoria das ideias, que seria exclusivamente platônica. Esse é o critério. A característica central desse Sócrates, desses diálogos primeiros, é dupla, majoritariamente. Uma, os diálogos não terminam em conclusão,
São aqueles diálogos que a gente considera hoje até no imaginário atual do que é filosofia, né? Filosofia é só fazer perguntas, não necessariamente chegar a respostas. E 2, eles mostram um Sócrates que não necessariamente está preocupado em defender uma teoria, mas está preocupado em mostrar como o seu interlocutor não sabe de verdade o que julga saber. A gente chama isso, na tradição, de maiêutica, mas tem uma controvérsia em relação a isso também. Maiêutica seria algo mais platônico, e o que seria de fato desse Sócrates seria o elenkos, que é outra palavra para designar o método socrático. Isso é bacana de falar. Sabia dessa? Não. Porque a maiêutica, lembra que o critério para dizer se é histórico ou não é o quanto ele está afastado da teoria das formas, do Platão? É isso. O primeiro Sócrates não defende a teoria das formas explicitamente, a partir da fase intermediária e avançada, sim. A maiêutica, ela está muito próxima da teoria das formas. Porque o que é a teoria das formas? É a ideia de que o conhecimento está presente num mundo que não é o mundo físico, no mundo das formas, e você acessa esse mundo, seja porque você já nasceu lá e quando veio para esse campo se esqueceu dele e tem que relembrar, seja por meio do exercício, como a gente está fazendo aqui agora, exercício dialógico, dialético. A maiêutica é a ideia, é uma metáfora, na verdade, né? É a ideia de que, na verdade, eu não te ensino nada. A ideia já está em você, eu no máximo te faço relembrar. Eu te faço partejar essa ideia, né? Dar à luz essa ideia que já estava em você. Alguns historiadores argumentam, mas isso é teoria das formas. Isso é pressupor que as ideias já existem em outro mundo. O Sócrates do início não faria isso. Na verdade, o que o Sócrates do início faria e faz é fazer com que o interlocutor diga eu penso X, conversar com ele e mostrar para ele que ele defende uma teoria ou uma ideia contrária à que ele disse que defendia, mostrar que tem uma incongruência e fazer com que ele caia na real para que ele perceba que ele, na verdade, ele caiu em contradição, ele não sabe nada do que ele disse saber. Uhum. O nome disso é elencos. Elencos, se a gente for traduzir ao pé da letra, é refutação. Refutação. Achava que isso era a ironia socrática. A ironia socrática é uma postura que está presente em todos os diálogos de se assumir ignorante quando na verdade ele não é. Sim. É dizer que eu não sei nada sobre isso, mas quando você vai conversar com ele, ele te faz cair em pegadinha porque ele sabe coisa pra cacete sobre isso que ele falou não saber, né? Essa é a ironia. Hum. Mas, cara, esse método de refutação do elencos, ele se tornou o método socrático, quer dizer, o método filosófico, além do socrático, por excelência. Que é assim, se você vai conversar com alguém, no fundo, é isso que você quer que a pessoa faça. Se você quer que ela mude de ideia, você quer que ela deixe clara qual que é a tese dela, qual que é o pensamento dela, e você conversando com ela mostra que aquilo que ela defendia não concorda com outra coisa que ela defende. E pegou ela na contradição e, portanto, ela tem que mudar de ideia. De fato, Sócrates era filho de uma parteira, Sim, tudo indica que sim. A Fenerate, se eu não me engano. que a Era o mãe nome da dele, a história, assim, que, bom, eu já escutei, é que ele era filho de uma parteira, ou seja, ela fazia partos, né, a mãe do Sócrates e tal. E aí ele também fez essa analogia de que ele partava ideias, né? Sim, ele de fato fez essa analogia. E por isso que durante muito tempo se ensinou que o método socrático era a maiêutica. Mas o que essas pessoas que defendem essa tese, pessoas não, né? Porra, especialistas, defendem essa tese, talvez não considerem, é que isso é só uma metáfora, isso não é um método. Isso não descreve exatamente como ele fazia. Sim. Só descreve uma. É tipo como se fosse assim, cara, eu sou um professor, eu tenho que te explicar a teoria do Big Bang, e você não sabe cálculo, você não sabe matemática avançada, e eu vou te dar uma analogia para você entender. Uhum. É basicamente isso a maiêutica, é uma metáfora. Mas do que de fato diz do que ele fazia? Pouca coisa. Você acha que isso responde o porquê ele era tão sábio assim? Boa, vamos voltar à coisa da sabedoria. E aí a gente tem que ir para um diálogo central. Não um diálogo, na verdade. Ele é um híbrido, que é da primeira fase, que se chama... Aliás, é a obra que eu recomendo que todo mundo
leia, se quiser começar, não é a ler Platão, é a ler filosofia. Costumo brincar o seguinte, se você quiser começar a ler filosofia, se você é adolescente, começa pela Mundo de Sofia. Uhum. Se você é um adulto, começa pelo Aprender a Viver, Luc Ferry. Se você é um adulto ousado e quer ler o filósofo direto, começa pela Apologia de Sócrates. Que é curtinho, direto ao ponto. Eu já tentei começar o Mundo de Sofia, mas muito... Talvez seja muito É, simples para você o enredo. Não no sentido de fácil de entender, mas ele foi feito para adolescente, cara. sim, sim, sim. Se você já passou dessa etapa, é difícil que você se identifique. Mas o Aprender a Viver é legal, do Luc Ferry. Mas por que a apologia, né? Porque tá falando da coisa da sabedoria. Porque apologia é defesa, mas especificamente defesa no tribunal. É o discurso do Sócrates quando ele tem que se defender perante o tribunal ateniense. O Sócrates é acusado de impiedade e de corrupção da juventude. Impiedade é um nome genérico para desrespeito aos preceitos religiosos. Ele é acusado não só de não crer nos deuses, mas de introduzir novos deuses. Aí isso cai no rótulo geral de impiedade. Uhum. E corromper a juventude é porque grande parte dos alunos que circundavam ele fazem um rebuliço político lá na ocasião, viram tiranos e tal, e aí atribuem isso a ele, porque eles eram alunos do Sócrates e tal. Nesse diálogo, ele diz quando que fez que ele começasse a filosofar. Isso é interessante, é quase como se fosse o filme de origem, sabe? Filme de origem do Sócrates, é a apologia. E só para basicamente o que a gente entende também, que a gente sabe de Sócrates, muito vem dos diálogos do Platão, né, Dos que você diálogos do falou, Platão. que são diálogos mesmo. Então, ele não escreve uma história em texto corrido, e Não, sim duas pessoas ou mais conversando, né? Então sim, tem tracinho Sócrates, eu discordo, né? exato, Tracinho Vitor, não sei o que, não sei o que. exato, exato. Que era o gênero textual da época, assim. A época se escrevia muito teatro. Então os diálogos são meio Dramaturgia teatrais, ali, né? meio dramaturgia. Uma dramaturgia mais centrada no discurso que na ação propriamente dita, mas ainda assim dramaturgia. E nessa apologia, cara, ele fala assim: olha, tudo começou com um amigo meu que foi lá no Oráculo de Delfos. Porra, esse nome até hoje é sensacional. Eu fui lá com os meus alunos esse ano. Lá na Grécia, a gente foi lá no Oráculo de Delfos. Fica no alto de uma montanha, linda a vista lá de cima, deslumbrante. E o Oráculo de Delfos era um templo que originalmente era feito para cultuar a deusa Terra, a Gaia, e que historicamente foi conquistado pelo deus Apolo. E aí tem até hoje elementos, tem um museu do lado de Delfos hoje, que nas escavações descobriram várias estatuazinhas dedicadas à deusa Gaia, outras ao deus Apolo. No Oráculo de Delfos, o negócio era tão visitado na época do Sócrates e tão respeitado que tinha prédios representando cidades gregas, como se fossem centros diplomáticos, assim. Era muito frequentado por generais, por chefes de estado. As pessoas iam lá para consultar o oráculo para saber se elas guerreavam ou não guerreavam. Se o ano da colheita ia ser bom ou mal. Se elas tomariam uma decisão importante ou se não tomariam. Era essa a importância política do negócio. Muito louco, né? Pensar nisso. E esse amigo do Sócrates, o Querofonte, foi lá e perguntou do oráculo quem era o homem mais sábio de Atenas. Se Sócrates era o homem mais sábio, o oráculo disse sim. Tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Oráculo, para traduzir mais ainda, é outro nome para vidente. É um possível vidente. E ela era uma mulher, sempre respondia, era a oráculo, portanto, de modo enigmático. Ela nunca dizia Sócrates é o mais sábio por causa de. Não era Só um argumentado. parênteses, você acha que a oráculo do Matrix é mulher também por causa disso, será? Não é que eu acho, é que é declarado. Foi inspirado no oráculo de Delfos. Ó, que massa. Foi inspirado no oráculo de Delfos.
A oráculo, ela sempre dizia coisas enigmáticas. Ela dava a resposta, mas a resposta tinha que ser interpretada. Essa é uma característica. Cara, um detalhe curioso histórico, barra geográfico. O templo onde a oráculo ficava, que era um templo dedicado ao deus Apolo, ficava numa fissura geológica que embaixo passava lava de vulcão. Passa até hoje. E você sabe que lava de vulcão emite um gás. Tinha uma fenda embaixo dessa fissura, na parte do templo em que a oráculo ficava, que saía uma fumaça. E ela ficava em cima dessa fenda, inalando essa fumaça. E o que acontecia? Ela entrava em transe. Ficava meio que num barato. E eles acreditavam que essa fumaça era exalada por uma cobra que tinha sido derrotada pelo deus Apolo, que tinha sido enterrada ali embaixo. E, portanto, eles achavam que essa fumaça era divina. É bacana a história dessa cobra. Essa cobra representava a deusa Gaia. Apolo derrota a cobra. Lembra que o templo era da deusa Gaia antes? E quando ele derrota a cobra, o templo vira dele. Mas a cobra fica enterrada lá e ela fica exalando esse gás eternamente. E a oráculo inalava esse gás, entrava num barato divino e dava a resposta para a pessoa. Era assim que acontecia no mundo antigo. É claro que Mas isso é um fato, é um assim? fato, é um fato. Sério, velho? Sério. Outro fato é que a oráculo era tipo... E a gente sabe disso só por Platão? Não, por escavações e documentações do próprio templo. Que massa, velho. Né? Que doideira. E oráculo não era o nome de uma mulher. Oráculo era o nome de um cargo. Tipo presidente, vereador. Era tal. uma profissão, assim. Era uma profissão. Porque ela inalava esse gás, você imagina que ela vivia pouco ou muito? Pouquíssimo, porque era Sim. um gás Morria. venenoso. Então, na verdade, não tem só uma oráculo Isso no que eu mundo ia antigo, perguntar. tem várias. Eram meninas jovens, virgens, se eu não me engano, que eram recrutadas para serem a oráculo. E morriam cedo. E morriam cedo e eram substituídas, e morriam cedo e eram substituídas, entendeu? E na época os caras não faziam nem ideia dos gases ali que... Cara, a gente nunca vai saber se eles faziam ideia ou não. O fato é que a mitologia dizia que era divino e não... Mas assim, a gente sempre pode desconfiar, né? Se os religiosos de fato falam o que acreditam ou falam só o que o povo quer escutar, né? Isso não é característico da nossa época, né? Religioso Cara, enganador, que história interessante. né? Cara, se você for lá hoje, é apaixonante, assim. Ainda mais quando você sabe da história e você passa pelo local onde a oráculo ficava, assim. E, cara, o complexo do templo do... E tem a estrutura, restos, assim? Tem a estrutura toda, assim. Não tem um prédio, mas tem as colunas e tal. E tem um Imagina, cara, teatro que nesse complexo. Platão passou por ali. Pois é. De fato passou. É muito possível que sim. Não tem registros que tenha, mas é muito possível que sim. A gente sabe que o Sócrates nunca foi. Porque o Sócrates saiu pouco de Atenas. Saiu em uma ocasião ou outra para guerrear só. Mas é possível que sim, Platão tenha ido. Porque muita gente ia. Era tipo um centro de peregrinação, sabe? Não sei se a gente poderia comparar com alguma coisa do Brasil para onde todo mundo vai. Mas é tipo a Égera. Os muçulmanos não têm que ir uma vez por ano lá numa certa região geográfica. Os judeus não vão para O Cristo Jerusalém. Redentor, sei lá. Pode ser o Cristo Redentor. Mas é uma coisa tipo essa. E aí o Carofonte vai lá, pergunta. A oráculo diz, não há outro homem mais sábio. E quando o Carofonte volta pro Sócrates, fala assim, então, foi isso, perguntei, ela disse que era tu. E o Sócrates fala assim, não é possível, cara. Eu sei que eu não sou o mais sábio. Mas, e esse mais é decisivo para a história da filosofia, se a oráculo disse é porque tem coisa aí. E se ela disse, eu tenho que interpretar o que ela quer dizer com isso. Lembra que ela nunca falava coisas óbvias? Ela sempre falava coisas que têm que ser interpretadas? E a partir daí, diz ele na apologia, eu me pus na ágora, na praça pública, indagar aqueles que eram conhecidos por serem os mais sábios. E aí começa o meu périplo, a minha jornada, a minha trajetória filosófica. Tudo que eu fiz, filosoficamente falando, foi ir até os mais sábios, perguntar o que eles sabiam daquilo que eles julgavam ser mais sábios e constatar que eles não eram tão sábios assim.
Toda vez que eu perguntava para um general, que era conhecido por ser corajoso, o que era coragem, ele não sabia me dizer. Toda vez que eu perguntava para um religioso o que ele entendia pelo que é piedade, ele não sabia me responder. Toda vez que eu perguntava para um sofista, que era conhecido por educar muitas pessoas, o que, que era a educação ou o que era a virtude, ele não me sabia dizer. Eu entendi o que, que o oráculo queria dizer quando ele disse que eu era o mais sábio. Porque eu, pelo meu turno, não sei o que são essas coisas também. Mas eu não saio por aí dizendo que eu sei. Ao passo que eles não sabem e dizem por aí que sabem. A minha sabedoria, portanto, é saber o limite do meu conhecimento. O Sócrates é considerado sábio, portanto, para responder a sua pergunta, porque ele ressignifica o que quer dizer sabedoria. Sabedoria não é mais saber tudo ou o suficiente de alguma coisa. Sabedoria é saber o seu limite. Sábio, do ponto de vista humano, é aquele que tem consciência dos seus limites. Conhece-te a ti mesmo. Que era uma frase escrita no templo do Apolo, lá no oráculo. Tinha várias frases inscritas lá, uma delas era essa. E dessa constatação socrática vem a frase só sei que nada sei, que ele nunca disse. Porque só sei que nada sei significa dizer que ele não sabe nada, mas não foi o que ele disse. O que ele disse foi: Por que é atribuído a ele, então? do mesmo modo que os fins justificam os meios é atribuído ao Maquiavel. Isso não está escrito em nenhum lugar da obra do Maquiavel, mas é uma tentativa de sintetizar o pensamento dele. Os caras pegam toda essa linha de raciocínio e E colocam. sintetizam. Sim. O que é compreensível, porque é aquilo que a gente estava falando. Pra você explicar pra uma pessoa, você vai ter que ficar 20 minutos explicando isso. Você pode, para entender o Sócrates, você pode enviá-la para o podcast do Cauê para ouvir esse episódio. Você Já pode dar a era. apologia de Sócrates para ela, ou você pode dizer, não, na verdade ele só disse só sei que nada sei. Níveis diferentes de profundidade, né? É um pouco isso. E qual que pega mais? O nível mais simples. Ele é o mais compartilhado, ele é o mais repetido e tal. Mas ele, a rigor, não diz essa frase. E se você ainda assim quiser replicar essa frase, faça essa ressalva. Só sei que nada sei não quer dizer negação de saber alguma coisa, quer dizer consciência dos limites do saber. Porque tem muitos outros diálogos do Platão em que o Sócrates se orgulha de saber das coisas. O Banquete, por exemplo, é um diálogo sobre o amor. Sim. Em que ele fala com todas as letras. Se tem uma coisa que eu sei, é sobre o amor. Ele fala, quem me ensinou, inclusive, foi uma mulher. Mas o Banquete é Platão, né? É platônico. Mas o Sócrates não aparece só como o cara que desconhece das coisas. Nem no Xenofonte, nem no Aristófanes, nem no Platão. Isso que eu quero dizer. Então não dá pra interpretar o Platão só sei que nada simplificou sei. nossa vida e colocou o nome Platão dos que era Platão e Sócrates no que era. Cara, Cara, sabe, eu me pergunto isso também. Mas eu fico pensando que, ao mesmo tempo, isso foi genial, né? Porque quando você quer passar uma mensagem, não é melhor que você coloque essa mensagem em formato de história e com um personagem carismático do que se você escrever um texto sobre a mensagem que você quer passar? Exato. Na verdade, o que o Platão estava fazendo era uma jogada. Porra, isso é heresia da minha parte, enquanto professor de filosofia. Mas era uma jogada de marketing. Ele estava empacotando um produto do melhor modo possível para que a mensagem se disseminasse. Na época, né, cara? Na época. É isso, né? Sempre na época. Porque, porra, qual que seria o melhor empacotamento hoje? Talvez um documentário. Talvez um filme. O documentário pega as pessoas, né? As pessoas gostam de documentários históricos e tal. Que é Talvez um totalmente sensacionalista, né? Tem a Coloca a música de trilha fundo, sonora. pá. Exatamente. Na época, o pacote mais interessante era dramatizar. E o que o Platão fez foi massa, dramatizar. verdade. Aí Aristóteles já foi mais chato, né? Foi mais rígido ali, pô, fazer aqui a XYZ, XYZ. Exato. Talvez porque, é isso, o Aristóteles só se deu a esse luxo porque Platão veio antes e disseminou a parada, né? Platão abriu as portas e o Aristóteles pegou as portas abertas, talvez. Talvez Aí tenha você estava sido isso. dizendo, né, da história. Do porquê que ele é sábio. É isso? Ficou Agora claro? já puxando para a própria condenação dele, né, da apologia lá. Isso. Você estava dizendo que não é o Xenofonte, é Xenófanes. Qual que é o... Querofonte, Querofonte era o amigo que foi ao oráculo. que foi sim. ao oráculo lá, perguntou. Aí ele tá se defendendo. Na defesa dele, ele conta toda essa história do porquê que ele começou a filosofar para explicar
por que que ele era tão odiado. E ele era muito odiado. Não à toa ele foi denunciado. Ele foi denunciado por... Impiedade e corrupção da juventude. A impiedade se ramifica. Impiedade significa, é um rótulo genérico para dizer você desafiar os desrespeitou alguma deuses também, não regra tem? nossa que é sagrada. Isso é impiedade. E No aquela caso coisa dele, de desafiar os deuses? no caso dele foi não acreditar nos deuses e introduzir novos deuses. Era essa a dupla acusação. Não E de fato ele acreditar. fez isso ou... Ele explica da seguinte maneira: não acreditar, me acusam por não acreditar porque eu tenho expressões que parecem fazer alusão a deuses de outras religiões. Do tipo, pelo cão, ele falava muito, pelo cão, que é uma referência a um deus egípcio. Ele fala, isso é só uma expressão, não é exatamente o que eu quero dizer. E me acusam de introduzir novas divindades porque eu vivo falando por aí que eu tenho uma espécie de daimonion, que é uma palavra que deu origem à palavra demônio, inclusive, que anda comigo e que me impede de fazer algumas coisas. E ele de fato fazia isso nos diálogos platônicos. De vez em quando ele fala assim, "Ih, o daimon tá aqui me dizendo para não ir além do que eu posso ir." Ele fala, e me acusam de fazer disso uma divindade. Ele fala, mas não é nada disso. Esse daimon nada mais é do que uma voz que me impede de fazer as coisas. Por exemplo, entrar para política. O daimon me impediu de entrar para política. Então, na verdade, é essa a acusação, porque ele tem expressões que parecem fazer referência a outros deuses. E não sei se você sabe disso, cara. É interessante esse negócio. Sabia que a acusação de não acreditar em deuses no mundo antigo não era igual à de hoje? Porque a de hoje é a seguinte: você não acredita em Deus se você não acredita num único Deus, né? Você é ateu se você nega esse Deus único, porque a gente vive numa cultura monoteísta. No mundo antigo, para você ser acusado de não acreditar nos deuses, basta que você acredite em outros deuses. Entendeu? Então, na verdade, não era que ele negou a existência de Apolo. É que ele, nas expressões que ele utilizava, inseria outros deuses. Isso foi suficiente para os acusadores dele o acusarem de não acreditar nos deuses da cidade, entendeu? Mas ele contrapõe dizendo assim, cara, se eu não acreditasse nos deuses da cidade, como é que eu teria dado ouvidos ao que a oráculo falou? Se ela é justamente a sacerdotisa do Apolo. Se tem alguém que é piedoso, sou eu. Se tem alguém que leva a sério o que os deuses dizem, sou eu. Que eu levei a minha vida inteira tentando interpretar o que o Apolo disse para mim. O Sócrates, nesse sentido, é profundamente religioso. Para pra pensar. A filosofia nasce de um ímpeto religioso, cara. É levar a sério o que uma sacerdotisa disse. E aí ele se defende, se defende, se defende, não adianta. Lá pelas tantas, é dada a oportunidade para que ele capitule, peça perdão, peça desculpas. Ele não pede. E ele fala, a partir daí, uma das frases mais lapidares da história da filosofia, que é uma daquelas frases para tatuar no antebraço, assim, sabe? Que é, olha, o que eu faço é uma das atividades mais nobres. Mais nobres. Vocês deveriam, inclusive, me pagar para isso. Ele chega a dizer. Porque a vida, essa é a frase, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Não é que ninguém possa viver uma vida sem autoexame. É que é uma pena passar a vida sem refletir sobre ela. Eu ajudo vocês a autorrefletirem. Eu ajudo vocês. Essa é uma das atividades mais nobres que existe. E no fundo, o que professores de filosofia e filósofos por aí buscam fazer um pouco é isso, né? É chacoalhar as pessoas para que elas não passem a vida sem se autoexaminar. Sim. Diga lá, essa é pra tatuar no antebraço, não é não? Junto com o Memento Mori. Memento mori. A frase conhece a ti mesmo também em grego. Tatua em grego, porque, porra, né? Tem que tatuar numa língua morta, antiga. É gnote celton. Gnote celton. Conhece a ti mesmo. Aí já era. Aí já era. Uma em Aí cada braço aqui. é só tirar foto e postar no Instagram. Acabou-se. E aí, no caso do Sócrates, cara, ele foi, enfim, condenado ali injustamente, né? Pelo menos pela visão de Platão. Aí que Platão vai também começar a ficar cético em relação à democracia, né? Como que meu mestre, o mais sábio dos homens, foi condenado e foi julgado culpado, né?
tem alguma coisa errada aqui na democracia, cara. Exatamente. Coloca a foto aí, João, da condenação do Sócrates pra gente mostrar. Que ele tá apontando pra cima, assim, né? Sim. É uma E aí tem das. Platão, tem uns alunos dele ali, né? Tem lá no fundo a esposa do Sócrates saindo. Já percebeu isso? Tem uma mulher lá. É a esposa do Sócrates. Não sei se ela que é a Fenerate ou é a mãe do Sócrates que é a Fenerate. Eu acho que é ela. Olha lá. Ó, Pô, cara, acho muito massas. tem até a paleta de cores aí, ó. Quem que fez isso aí, João? Quem que... Eu acho que é a paleta de cores. Cara, isso daí foi um pintor do século XIX, se eu não me engano. Confirma aí, Ah, é João. recente, então. Confirma aí, João. Jacques-Louis David, ou David, 1787. Então, 18. Final do século XVIII. Então, ali tá num classicismo, uma tentativa de retomar os ideais greco-romanos. Aí, ó. Essa aí tá sem a paleta. E essa pintura tá no momento que é descrito principalmente pelo Fédon, que é o diálogo do Platão que descreve Qual os que é? últimos momentos do Sócrates. A mulher que tá com a mão assim, ó. É a mulher dele. Tá É a com- mulher dele. Que tá de vermelho ali. O Platão descreve ela como se ela fosse extremamente escandalosa e impulsiva. Ela chora, ela esperneia e tiram ela de lá. Aí até que ela tá contida. O Platão é aquele em cima do baú, né? É aquele em cima do baú ali. Porque o Platão não aparece no diálogo, na verdade. No diálogo do próprio Platão que retrata essa cena, o Platão não aparece. Então talvez por isso que o pintor tenha colocado ele de Ele costas. aparece em outros diálogos, assim? Aparece, mas sempre como um personagem secundário passando, fazendo referência. Ele nunca aparece como um personagem conversando Parece com que o ele não Sócrates. gostava de citar ele Pelo visto, ele era um escritor mais low profile. Hum. Aqui, essa taça que está sendo entregue na mão direita do Sócrates é a taça do veneno, o famoso veneno extraído de uma planta chamada cicuta, que é o veneno que é o veneno mortal que vai levar ele à morte. E aqui, nota, aqui o Fédon é um diálogo platônico, ele não é um diálogo de início. Ele não é o diálogo do Sócrates Pro meio ou pro fim ali? Pro meio. É o diálogo que defende a teoria das formas. Por isso que o Sócrates está apontando para cima. O que é uma metáfora, né? As formas não estão em cima nem embaixo. Nota, essa é uma das coisas mais difíceis de explicar. Eu posso tentar aqui. Por que as formas não estão em cima nem embaixo? Ele está fazendo alusão para onde ele estaria indo, né? Para cima. Porque, nota, se as formas são ideias e se ideias não são físicas, elas não obedecem a nada que seja físico. E quando a gente fala em cima, embaixo, dentro, fora, esquerda, direita, isso são referências físicas, que estão situadas no espaço-tempo. Se as formas não estão situadas no espaço-tempo, elas não estão nem em cima nem embaixo, nem do lado nem do outro. Elas estão em outro campo da realidade, sacou? Tem uma lira ali atrás da perna direita do Sócrates. Tá vendo ali? Sim. É uma lira símbolo do deus Apolo. Hum. O Apolo era também conhecido como sendo um deus da música harmoniosa. E era muito utilizado esse instrumento aí. Muito utilizado, muito utilizado. Tem dois instrumentos que representam música arquetipicamente no mundo antigo. A lira, que era associada ao deus Apolo, a uma ideia mais harmônica, e uma flauta, uma dupla flauta chamada aulos. João, bota aí aulos. Rapaz, E era associado ao deus Dionísio. Por que era associado ao deus Dionísio, cara? É sempre Apolo e Dionísio, né, cara? Porque a flauta tinha um som estridente. Se você colocar ela aulos grego, tem um som mais estridente. E quando você... Esse aí, ó. Boa, João. Porra, essa imagem é perfeita. E quando você vai tocar o aulos, a sua bochecha fica exatamente assim, ó. Mais ou menos quando você vai tocar trompete hoje, sabe? Os jazzistas de hoje. Uhum. Você tem que fazer muito esforço. E, portanto, você faz uma careta. E, portanto, você desfigura o seu rosto. E, portanto, você entra em desarmonia. Então, era um instrumento muito mais associado ao povo, à desordem, à desarmonia. Ao passo que quando você toca a lira, você tá com
o rosto sereno, o som é mais brando, simbolicamente falando. Isso é apolíneo e o Aulos é dionisíaco. Interessante, cara. E lá o pintor teve esse cuidado. Lembra que o Sócrates é o personagem apolíneo por excelência? Porque o que inicia a filosofia dele é tentando interpretar a sacerdotisa do deus Apolo. O Sócrates é o personagem apolíneo por isso. E, cara, eu gosto de bater nessa tecla porque o pessoal fala assim, filosofia não tem nada a ver com religião. Leva a sério a história do Sócrates se ela não é uma história religiosa por excelência. Ela não é cristã, ela não é muçulmana, ela não é judia, mas ela está intrinsecamente associada à religião grega do período. É um cara tentando interpretar um oráculo, pô. Um sacerdote. Entende? E aí você vê as mais diversas reações dos discípulos ali. Isso contrasta com a imagem do Sócrates sereno. E shapeado, né não, Cauê? Isso que eu ia falar. Shapeado. Estético, né? Mas por que shapeado? Porque isso daí já não é a Grécia tal qual ela era, sacou? Isso daí é um classicismo do século XVIII tentando restaurar um ideal greco-romano para Então, mas os gregos restabelecer. também não veneravam o corpo, assim? Veneravam, mas não só. Não só. Havia estátuas shapeadas, mas não só. Havia estátuas de tudo quanto é tipo. A depender do período que você pega da Grécia, tem Você acha estátuas que- de tudo quanto é Você acha tipo. que Sócrates não tinha esse físico aí? Provavelmente não, porque ele era já velho, né? Ele já não era guerreiro nessa época aí. Ele não fazia atividade física nessa época. É possível que, como todo grego, ele tenha passado por aquele itinerário de treinar luta, treinar o que a gente chama hoje de wrestling. Sim. Ele guerreou, mas nessa idade aí, provavelmente o shape dele não era esse. Mas serve de ideal. E o busto dele, assim, a gente pode dizer que realmente ele seria com essa cara, assim? Dificilmente parecida. Porra, boa pergunta essa, cara. Sabe por quê? Outra curiosidade de fofoca histórica. Coloca aí, João, o busto Sócrates. por Bota o favor. outro busto do Sócrates. É parecido com esse, mas tem um detalhe, que é uma fofoca interessante. O Sócrates era feio. O Sócrates era feio. Isso é dito nos diálogos platônicos. Ele sabe que é feio. E ele fala sobre isso. Ele é descrito como tendo os olhos esbugalhados, o nariz achatado, a testa comprida demais, com estatura abaixo da média. Ele é descrito como um ser feio. Esse cara aí é mais próximo do que o Sócrates seria. Ó, o nariz parece com o meu, nariz achatado. Os olhos aí até que não estão muito esbugalhados, mas imagina, né? Se a barba fosse assim, já... Se ele não tivesse barba, possivelmente ele teria queixo duplo, sacou? Aqueles caras que tiram a barba e tem queixo duplo. Ele era feio. E isso é explorado nos diálogos platônicos como símbolo. Símbolo de quê? Símbolo de que a beleza que importa não é a física. E o Sócrates encarnaria esse ideal. Platão bate sempre nessa tecla. Bate sempre nessa tecla. E sabe do que mais? Nos diálogos platônicos, vocês sabem que, pelo menos na elite intelectual da Atenas, o homoerotismo, ou homossexualidade, não era tabu. Uhum. Era uma prática aceita, pelo menos na elite. No povão é outra história. Mas pelo menos na elite era uma prática aceita. Era até costume que pessoas mais velhas, o que a gente chamaria hoje de pedofilia tranquilamente, introduzissem no mundo cultural e intelectual jovens muito mais novos, ainda impúberes, ou seja, sem ter os pelos pubianos crescidos, no mundo cultural, ensinando, pedagogicamente falando, mas também se relacionando eroticamente. Era uma sociedade que tinha essa prática como aceita. O Sócrates era um cara que despertava paixão dos mais jovens. No diálogo sobre o amor, o banquete, tem... No finalzinho do banquete, cara, no finalzinho do diálogo, uma cena muito engraçada é relatada. Eles estão lá dialogando, blá, 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 blá. Aí chega do nada, na mesa em que eles estão conversando, no recinto em que eles estão conversando, um cara bêbado. Me lembra o nome desse cara aí, João, que eu me esqueci o nome dele.
Bêbado que invade o banquete do Platão no final do diálogo. Com certeza vai aparecer o nome. Ele era um general muito conhecido do mundo antigo. E conta uma história de que ele é super afim do Sócrates e que o Sócrates nunca deu bola pra ele. E que ele já teria embebedado o Sócrates e o Sócrates nem assim teria caído nas seduções dele. O Platão quer com isso retratar alguém que sabe das suas medidas, que nunca vai pro excesso, que nem em situações adversas como a embriaguez se deixa levar pelo impulso da carne. Eu acho que o entendeu? Benítez falou essa história. Algum convidado falou. Interessante, cara. É. Ele faz o quê? Ele invade o... Ele invade o banquete no final do diálogo. Bota no chat GPT que vai aparecer com certeza. Quem é o personagem que invade o banquete do Platão no final do diálogo, apaixonado por Sócrates? Esqueci o nome dele. E se você pegar o nome desse cara, tem várias iconografias que mostram essa cena, várias pinturas durante a história, assim. Tô dizendo isso pra dizer assim, ó, o Sócrates é Alcebíades. Alcibíades. É. Isso, Alcibíades. Boa. O Alcibíades é retratado como sendo o oposto do Sócrates. Jovem, bonito, famoso, mas completamente desregrado. O Sócrates é velho, feio, não tem a fama reconhecida do Alcibíades, mas extremamente controlado, contido, harmonioso. É a tentativa do Platão de construir um símbolo, de construir um personagem com determinada característica e não outra. E ele acabou, mesmo sabendo que ele estava correto, tomando veneno, né? Exatamente. E a justificativa é boa, né, cara? Mas por quê? Por que ele tomou veneno? Ele dá algumas justificativas. Uma delas é: eu que passei a minha vida inteira em Atenas e só sou o Sócrates, tem muito de Ulisses. Porque eu nasci aqui e me desenvolvi aqui. Quem sou eu para agora, no final da vida, desrespeitar as leis da minha cidade? É um argumento, portanto, cívico, quase. Um argumento cívico. Mas é um pouco uliciano, odisseano. Assim, cara, se tem um lugar onde eu devo morrer, é aqui. Se a minha cidade quer que eu morra, morrerei. Meu papel não é escapar daqui, porque dão a chance pra ele se exilar, fugir pra outra cidade. E ele se comporta à la Odisseu. Não, eu vou morrer em Ítaca, diria Odisseu. Não, eu vou morrer em Atena. Sem Atenas, eu não sou Sócrates. Você acha que ele foi sábio em fazer isso? Da minha perspectiva, não. Contemporânea. Eu teria fugido, com certeza. Mas eu tento entender o que motivou ele a fazer isso. E quando eu menciono Ulisses, eu tô... Você duvida que seria o próprio ego de manter a própria palavra assim? Ah, se a gente fosse interpretar pelo que a gente sabe hoje de psicologia humana, eu acho que Talvez. tem muito disso. Um dos vieses e heurísticas que a gente mais tem é o da coerência, né? A gente não volta atrás na palavra, né? Mas a gente pode ir por aí. Mas talvez seja um elemento. Eu não vou descartar ele, não. Eu acho que você tem razão. Acho que é um dos elementos para tentar entender a psicologia socrática. Pode Mas chegar um cara assim e falar: Nossa, mas como assim esses caras tá falando isso de Sócrates? Não sei o que e tal. Mas assim, era um humano, né, cara? Exato. Por mais que o cara era sábio e revolucionou a história da filosofia, o cara era um ser humano, Exato. certo? Então, assim, no fim da vida dele, pode ser que ele... Porque eu não vejo razão lógica, assim. Só se o cara realmente tem um nível de sabedoria tão brutal, onde ele não precisa nem do ego, assim, pra manter a palavra dele, sabe? O que é possível também. Também. É uma possibilidade na mesa. Mas o que você falou, sem dúvida, é. Eu não descartaria o que você falou, não. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.